Qual é a importância da sua pesquisa para a sociedade? De que maneira você vai viabilizar o acesso da sociedade à sua pesquisa? Está aí disponível uma coleção, aliás, diga-se de passagem, nesses 5 anos de pesquisa eu consegui fazer um levantamento bibliográfico que nós temos escritores argentinos, chilenos, temos uruguaios, mexicanos, temos temos alemães falando sobre o tema, como o Dr. Rupert Quitzel, mas nós não tínhamos um escritor brasileiro abordando esse tema, e muito menos lançando uma coleção. É a primeira coleção do mundo sobre o tema. Eu sou, como todo pesquisador, um certo humanista, e acredito que pode causar um impacto bem significativo, sobretudo porque nós identificamos em relação à corrupção, o que é a corrupção, e sob 5 perspectivas, histórica, política, jurídica, sob a perspectiva do direito internacional, e por fim com uma proposta para combate à corrupção no Mercosul, usando ferramentas como a ética, a moral e o direito. Além disso, há uma questão muito importante em relação ao impacto dela na nossa sociedade mercosulina, é que nós identificamos no nosso trabalho o que é corrupção, quais são as causas da corrupção, quais são os aliados da corrupção, quais são as consequências da corrupção e, por fim, quais as formas, as ferramentas de combate à corrupção. Então, em outras palavras, nós temos como. O método está disponível para combatê-la. A questão é se há ou não vontade política para isso. Você é um admirador do pensamento aristotélico. Tem a ver isso? Tem a ver com essa sua... Tem muito. Eu realmente sou aficionado por Aristóteles. Claro, reconhecendo as falhas em seu estudo, mas você tem que estudar Aristóteles contextualizando com a época dele. O problema dele defender a escravidão, o problema dele dar pouco valor às mulheres, essa coisa toda, isso a gente tem que abstrair. Mas eu gosto do pensamento filosófico grego, quando eles eram múltiplos. O cara era pesquisador, era jurista, era filósofo, era historiador. Você pega muito recentemente o Charles Robert Darwin, que era naturalista, cientista, biólogo. Do século XVIII para cá ainda começou essa onda de especialização em que as pessoas têm que saber acerca de um grão de poeira e nada mais. Eu gosto da multiplicidade, sim. Eu acho que importante é você fazer bem feito tudo que faz. Agora, para você saber se a pessoa está fazendo bem feito, aí você tem que analisar a obra dela e não ficar na superficialidade. Você tem que descer e mergulhar. Tem umas coisas loucas. Por exemplo, o primeiro capítulo, largue as drogas. O segundo, faça sexo. Terceiro, tenha prazer no sucesso alheio. Outro capítulo, trace planos para a vida. Esse livro Doidão já me deu muito trabalho, porque eu queria provar para a sociedade que as pessoas realmente continuam julgando o livro pela capa, como julgam as pessoas às vezes pela aparência. Já foi muito criticado por esse livro. Há quem tenha dito por aí afora que um procurador federal que lança um livro chama Técnicas para você ficar doidão não pode ser sério. Pois é, lê lá para você ver. Leia e compre meu livro, Técnicas para você ficar doidão. Espero que você goste. Eu recebo e-mail do Brasil inteiro sobre ele, infelizmente. Maravilha. E me diga uma coisa, já que a gente está falando aí, vou puxar de novo para a questão da corrupção e para o Mercosul. O presidente, o considerado presidente doidão, até porque ultimamente liberou a maconha, o Mojica, como é que você vê o Mojica? Como é que é a situação do Uruguai com a corrupção? Olha, você tocou num ponto interessante, sensível, que é a liberação da maconha. Há muitos pontos sensíveis na vida. Você fala de aborto, pena de morte, liberação de drogas que hoje são ilícitas, são temas sensíveis. Eu estive em Amsterdã há pouco tempo, e em Amsterdã todo mundo sabe, você vai para o coffee shop e fuma à vontade sua maconha. No Uruguai, o presidente Mojica, que para mim é uma pessoa de pensamento evoluído, o Uruguai me fascina, eu conheço o Uruguai, já fiz algumas viagens para lá, além de viagens de pesquisa. Aliás, diga-se de passagem que a Transparência Internacional, quando faz o ranking dos países mais corruptos do mundo,
desce aqui para o Mercosul, Argentina, Brasil, Paraguai e Venezuela são uma vergonha em termos de corrupção. Mas o Uruguai não, ele se mantém ali combatendo a corrupção e está ali 24º, 26º. Brasil está em 70º, Argentina 72º, 76º, a Venezuela está lá em 169, às vezes de 173 países pesquisados. O Uruguai não, ele se mantém bem. Eu gosto do presidente Mujica, eu não posso julgá-lo por ter liberado a maconha, porque eu teria que julgar a família real da Holanda, que também liberou. Eu acho que essa é uma questão de contexto cultural, de educação do povo e de pensamento político-jurídico. Não sei. Na Argentina também o indivíduo pode cultivar uns pezinhos de maconha dentro de casa desde que não saia. Recentemente, na Argentina, a união gay, o casamento gay foi aprovado. Está chegando devagarzinho no Brasil inteiro. O tema gay é um tema sensível para alguns, para mim não é, porque todas as pessoas têm um direito de eleição da sua vida, de viver como deseja. Então, eu não vou julgar um presidente porque libera casamento gay, porque libera maconha. Eu acho que o indivíduo precisa ser pensado a partir de um contexto, porque nós somos, hoje, aquilo que vimos sendo. É preciso conhecer o contexto para não analisar de forma equivocada. E para... Mas me agrada, eu gosto do Mujica, eu gosto daquele jeito como ele governa, a simplicidade, com a austeridade e, sobretudo, com o controle da corrupção no país. Talvez por isso o Uruguai esteja bem ranqueado dentre os países menos corruptos e daqueles que mais investem em políticas públicas, apesar de não ser um país que dispõe de tantos recursos materiais como, por exemplo, nós temos. Perspectiva jurídica, a corrupção, você julga na sua coleção? Sem dúvida, sem dúvida. Aí é necessário. Quando a gente diz que não quer julgar ninguém, não quer julgar sobre o aspecto moral, sobre o aspecto ético, das decisões que aquela pessoa toma. Mas quando a gente vem para o direito é uma ciência que formula regras. E regras de convivência social. Se alguém quebra a lei, olha, o artigo 1º da Constituição diz: a República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos estados, municípios e Distrito Federal, e constitui-se um Estado democrático de direito. Democracia é o governo do povo, pelo povo e para o povo. Tomara que seja. Tomara que cheguemos a esse patamar. E de direito, porque nós vivemos sob o império da lei. A lei, por mais dura que seja, tem que ser obedecida. Se alguém quebra a lei, ele é passivo de uma sanção. Claro, o direito tem de julgar, sim. É pena que no Brasil a gente até julga. O problema é que a gente julga, mas não pune. Porque cá entre nós, um dos problemas, e eu estou dizendo isso na minha pesquisa, está aí na coleção, um dos maiores combustíveis para a corrupção se chama impunidade. Nós nem temos exemplaridade pública, porque os nossos gestores e políticos não dão exemplo de honestidade. Poucos são os que nós podemos apontar como pessoas que se portam ética, moral e juridicamente. Quando o Poder Judiciário identifica o corrupto, às vezes até julga, mas não pune. E a punição, nesse caso, é necessária? Claro, claro. Todos nós somos punidos desde de nossa infância, desde tenridade. Olha, há um sistema de controle em nossas vidas que começa na família. Teu pai e tua mãe te controlaram, e precisa. Porque se eu não controlar o moleque até uma determinada faixa de idade, depois o moleque, sem controle, descontrola o mundo. A corrupção tem a ver com falta de limite? Claro, óbvio. O direito é limite, por exemplo. A lei é limite. Não ultrapasse o limite do direito alheio, porque o teu direito termina quando começa o dele. Então, o direito vem sempre atrelado com o dever. A falta de limite é combustível. Sim, é combustível. E aí, quando você encontra um limite, que a lei é o limite do que eu e você podemos e devemos fazer, e do que não podemos e não devemos fazer também. Quando você identifica que o indivíduo fez o que não devia, e que existe uma lei para punir, e você não pune, ou você pune ficcionalmente, porque cá entre nós, às vezes, a punição aplicada no Mercosul, no Brasil, é uma ficção. Você julga, condena, mas o indivíduo fica solto. Entendeu? É impunidade. Sim, há tantos recursos que ele pode explorar que ele já sabe que a corrupção para ele vale a pena. Então, o que nós ficamos ensinando enquanto juristas? Que o crime não compensa. Mas o que o corrupto vê do outro lado? É o oposto. O
todas as vezes que a impunidade impera, nós estamos provando que o crime compensa. E esse mau exemplo que nós passamos, damos a essa geração e às gerações vindouras, vai perpetuar o sistema de corrupção que nós temos. O que esse livro, o que o professor doutor, com esse livro, qual é o recado que você dá para essa galera nova, jovem, e para quem já está cansado? Porque, na realidade, o teu público é todo mundo. Mas, para encher de gás as pessoas acreditarem, qual é o recado? O recado que eu dou é: exerçam, aproveitem a democracia, porque eu já estive em regimes ditatoriais, eu visitei Cuba, uma desgraça. Comunismo é uma miséria. Eu estive na Venezuela, sob a ditadura do falecido Chávez, e tive que andar muito para encontrar o básico que as pessoas que vivem debaixo de uma ditadura não conseguem. Então, aos black blocs, aos protestantes em geral, exerçam a democracia. Agora, cá entre nós, com inteligência. Porque exercer a democracia, meu amigo, não quer dizer tocar fogo no patrimônio das pessoas que lutaram uma vida para construí-lo. E outra coisa, é preciso ter muito cuidado com esses movimentos financiados. Então, você que quer protestar, cuidado para não se unir aos black blocs, ou seja lá qual for a denominação que dê, sem investigar primeiro se esses caras não estão sendo financiados ideologicamente. Porque se o que os protestantes desejam é exercer a democracia, então todo o meu louvor. Mas se você está se utilizando da democracia para cobertar o financiamento de um movimento, então, amigo, você é mais desprezível do que aqueles que ditam o comportamento humano, do que os próprios ditadores.